Tá quente. Vamos nós. Bom, o episódio da semana, o jogo de hoje, Gugong. A capa não tem nome. Isso para algumas pessoas do hobby foi uma coisa ofensiva, foi um negócio pavoroso, entendeu? As pessoas criticaram, meteram a boca. Mas, obviamente, como todo artigo de colecionador, quando tem um erro na impressão, ele valoriza. Então, essa caixa, sem o nome, valorizou, né? Já teve outro lançamento, já com o nome certinho, bonitinho, porque reclamaram demais, né? Então, mais uma vez, boa noite, Roberto Sam, boa noite, Flavinho, um beijo. Eu vou falar desse jogo, que é um jogo que, para mim, quando eu conheci, achei interessante, porque trata de corrupção. E eu queria muito fazer nas épocas das eleições e tudo, mas o jogo ficou pesado. Foi um jogo para 5 jogadores, então ele demorou demais, teve explicação de regra, então ele demorou mais do que deveria. Então ele não ficou tão legal, não foi tão agradável a minha experiência. Mas esse autor, o Andreas Stedin, ele é um autor que eu já gosto de outros jogos dele, então Hansa Teutônica, Five Points, vários outros jogos eu tenho, gosto. E esse jogo ele tem uma pegada parecida com relação aos recursos serem trabalhadores, então eu quero esse jogo, vou dar uma olhada. Aí joguei de novo, tive a oportunidade de jogar de novo, e aí gostei, né? Joguei em 3 jogadores, gostei, depois joguei em 2, joguei em 4 jogadores, e muito, muito bacana, né? Qual que é a história do jogo? Tá aqui, ó. Tudo o que você precisa saber está aqui, no tabuleiro individual. Você tem os períodos da manhã, da tarde e da noite, né? Aqui você tem os seus trabalhadores. Aqui são os espaços onde você pode coletar fichas da região que você vai passear com o seu cavaleiro, vamos dizer assim. E é um jogo de troca de presentes, de corrupção. Por que corrupção? Gugong significa palácio antigo, né? Que é o antigo palácio da cidade proibida. Essa cidade é uma cidade que, no meio lá de Pequim, no meio da China ali, é uma cidade que só podia entrar o imperador, a família do imperador e os seus fiéis funcionários, né? Uma cidade grande, 900 edifícios diferenciados ali para alocar tudo, né? Jardins, uma área muito grande. Essa cidade proibida, ela era murada, e aqui no jogo a gente constrói a muralha, né? Um pedaço dessa muralha para poder se defender. Então a China na época era mais suscetível a invasões mongóis, e fizeram uma cidade encastelada dentro da cidade para se proteger disso, né? Então você tinha essa super cidade, vamos dizer assim, para poder guardar o imperador ali dentro. E aí você tinha justamente os funcionários, né? E os funcionários eram subornáveis, mas o suborno não é uma coisa legal, então você tinha que subornar na miúda, né? Você tinha que levar um presentinho, né? Então, se por exemplo o funcionário está lá com a cesta de fruta e você chega com o número 7, que é muito maior, né, que é uma estátua de mármore, você consegue trocar esses presentes e conseguir o favor daquele local. Essa é a parada. Então o jogo tem 7 regiões, que são as regiões iniciais do jogo, onde está aqui espalhadinho. Você simplesmente vai ali no funcionário, troca um presente, né, e garante o acesso àquele local. E aí você faz a ação daquele local, já que você conseguiu subornar. Cada jogador começa com 4 desses presentes. Existem já dispostos na mesa em cada local uma carta dessas, numeradas de 1 a 7. Boa noite, Bruno. Estamos falando de Gugong, né? E aí você simplesmente começa o jogo. Então, quer dizer, na primeira rodada, principalmente, você consegue trocar facilmente os presentes, porque você tem números aí aleatórios, mas que vão ser maiores que o 1, o 2, o 3, o 4. Daqui a pouco, a troca de presente foi tanta que ficou números maiores nos lugares, né? E aí você já não tem uma facilidade tão grande. Então você precisa arrumar alguma maneira, ou mais trabalhadores, ou fazer coisas diferentes. No caso, ou pegar cartas que você não queria, para lugares que você não queria, mas é o que você pode ir, né? Ou então você simplesmente pula a ação, mas isso não é tão legal, você perder uma ação. É melhor você ir numa ação que você não queria, mas vai conseguir alguma coisa, do que você não conseguir nada, né? Então, no jogo, primeiramente você decide quem é o jogador principal, joga os dados do destino, que tem um impacto importante
no final da rodada, e aí começa o troca-troca, né? Você trocar as cartas, os presentes, para conseguir os lugares. E aí os presentes eu achei interessantíssimo, né? O presente mais simples aqui é uma cesta de flores, olha aí, né? Aí depois você evolui para um bonsai simpático, né? Aí você tem aqui é um jogo de tabuleiro, eu acho, mas tem uns vasinhos com algumas pedras aqui, eu acho que é um jogo de tabuleiro isso aqui. Aqui um vaso chinês, né? Essas presilhas para cabelo, e parece que elas são adornadas, então um presentinho mais diferente. Jorge joga jogos, boa noite, querido. Aqui uma vasilha de bronze, talvez, né? E aqui a estátua. E você tem outros presentes que estão nas outras cartas. Então, por exemplo, essa simpática guitarra está aqui, né? Em outras cartas. As cartas não têm o mesmo presente, eu acho. E o que é diferente nas cartas? A ação secundária. O que é a ação secundária? Algumas cartas vêm com essa ação aqui. Então, independente do local onde você jogar essa carta, onde você trocar o presente, você pode fazer essa ação, que no caso aqui do tabuleiro é uma ação no Palácio Imperial. Então você pode fazer subir no palácio, né? O que eu falei muito na apresentação do jogo, né? Junocelli, boa noite. O que eu falei muito é que é um jogo diferenciado porque ele tem uma condição mínima de vitória. Então você está lá jogando, fazendo pontos de vitória e tudo mais. Se por acaso você não conseguir uma audiência com o imperador, ou seja, subir na trilha do imperador até uma determinada região, você nem pontua. Quando o jogo acabar, você tira o seu peão da roda de pontuação que você não vai pontuar. Só pontua quem tem audiência com o imperador, né? Então, essa aqui é uma ação secundária. Várias outras cartas têm essa ação em outros lugares. Então aqui, por exemplo, ó, você tem aqui uma ação da muralha, né? Você jogou essa carta, por exemplo, na ação do imperador, você faz como bônus uma ação de muralha, né? Aqui você faz uma ação de navegação no canal, né? Então você jogou isso aqui em outro lugar qualquer, você pode jogar no canal e fazer as duas ações no canal, sem problema nenhum, mas às vezes é interessante você jogar em outro lugar, então essas cartas são mais requisitadas, né? Essa aqui é a ação ali no Jade, né? No Jade? Na loja de Jade, né? E cadê? Tem do passeiozinho. Tem do passeio, cadê o passeiozinho aqui? Bom, de qualquer maneira, né? Você tem cartas que têm esses bônus, que são de ação, né? Isso é bem bacana. E aqui no tabuleiro, você pode habilitar essa ação aqui, né? Então, na navegação, no canal, que eu acho que é uma das ações mais controversas, porque ela é a que impacta mais o seu tabuleiro, você libera mais coisas, né? Você tem um servo duplo, você tem aqui a possibilidade de ter mais cartas, você pode conseguir 2 vezes isso, e você pode ganhar 4 pontos de vitória, que aparentemente é pouco, mas no desenrolar do jogo você vai ver que faz diferença, né? A desvantagem é que o trabalhador fica preso ali, tá? Então, as ações são relativamente simples, né? E em todo lugar, praticamente, você pode fazer a ação moderada, né? E a ação mais forte, né? Vamos dizer assim. Pode fazer uma ação básica, que é uma ação simples, ou uma ação mais, vamos dizer assim, melhorada, né? A intriga é o desempate desse jogo. Então, tudo que você for desempatar no jogo, você olha para a intriga, quem tem mais na intriga. Na intriga, você tem a ação simples, que é simplesmente avançar um espaço na intriga e ganhar o top de primeiro jogador. E a ação complexa, você gasta um trabalhador para subir 3 espaços nessa intriga. Você não está ganhando nada, mas influencia diretamente na muralha. Quando acaba-se a construção da muralha, todos que estão atuando, que atuaram na construção da muralha, né, retiram seus trabalhadores e podem usar essa ação de converter aí pontos de intriga em benefícios, né? Os benefícios são um trabalhador, ou 2 trabalhadores, ou uma jade, ou ainda mover um dado do destino, que pode te dar pontos de vitória no final da fase. Na muralha, a ação simples você pega um trabalhador seu e bota. A ação elaborada, você gasta um trabalhador e você pode colocar 2 trabalhadores seus na muralha. Faz diferença, né? Você ter mais trabalhadores na muralha, porque quem constrói primeiro, ou quem tem mais trabalhadores na muralha, ganha 3 pontos de vitória, avança na trilha do imperador e ainda consegue primeiro, né, remover esses servos, né? Os servos de quem não tem a maioria ficam presos ali. É importante, né?
Aparecidinho, boa noite. A viagem. A trilha da viagem, bastante simples. A ação básica, você anda um espaço. Se você gastar 2 trabalhadores, aí você anda 2 espaços. E os espaços, você coleta esses simpáticos tokens, que você vai colocar na parte de cima do seu tabuleiro. Você pode usar esse token na hora, então você pode simplesmente virar ele e pegar 2 trabalhadores, ou você pode deixar ele guardado para um momento que você queira no futuro, certo? E aí você vai colecionando esses tokens aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é um token que te dá 2 tokens desse. Isso é importante para você fazer essa troca aqui, né? Eu vou mostrar todos que tem aqui, né? Então nós temos aqui você colocar um trabalhador na muralha, né? Você pode colocar um trabalhador lá na embarcação, no canal. Você pode pegar uma carta 7 ou mais para pegar uma Jade, né? Essa aqui. Lucas Reboredo, boa noite. Falando de Gugong, hein? Aqui você pode pagar 3 trabalhadores e pegar uma Jade, que é bacana. Aquela é uma carta 7, aqui é um trabalhador. Aqui você anda, você sobe uma vez aqui na trilha do palácio, né? Você avança um espaço, né, na viagem aqui. Você ganha um trabalhador, que é o basicão. Você ganha 2 pontos de vitória. E as cartas que são mais elaboradas, né? Essa aqui que você pode pegar uma carta que você já jogou para sua mão, que é útil. E aqui você pode trocar uma carta que você já jogou, que você está no seu descarte, para sua mão. Você pode trocar uma carta de lugar. Então, são ações bastante interessantes que você coleta na viagem. Então, às vezes, uma estratégia é você focar na viagem, você ficar viajando, coletando esses tokens e fazendo uma baguncinha por ali. No palácio, no espaço das Jades, você pode coletar Jades. Jades, no final do jogo, te dão um ponto de vitória. Então, tem espaço que você gasta 2 trabalhadores, tem espaço que você gasta 3, tem espaço que você gasta 4. Acabou isso aí, você vai ter que gastar 5 trabalhadores para pegar uma Jade. E as Jades estão aqui, ó, vão te dar pontos na coleção, né? Quanto mais Jades você tiver, mais pontos de vitória você vai fazer. Na região dos decretos, aí é que entra a parte da corrupção, da lábia, né, do jogo, né? Então você simplesmente coloca uma carta lá e você gasta um trabalhador ou a quantidade de trabalhadores de acordo com o decreto. Todo decreto tem uma quantidade de trabalhadores para você colocar o trabalhador lá. Se forem 2, você vai gastar 2 trabalhadores. Mais um trabalhador por cada trabalhador que já tiver ali, de um outro jogador, no caso, né? Então, um decreto que custa 3 para você colocar, que são os decretos de fim de jogo, que dão uma pontuação relativamente alta, se tiver um trabalhador lá, você vai ter que gastar 4, além de colocar o seu. Dá um trabalhinho de colocar isso aí. Mas o jogo está aberto. Você pode escolher qualquer ação. Então, cabe a você ver o que é melhor para você em determinado momento, né? Por último, a embarcação. A embarcação é onde você libera essa parte aqui, né? Nessa embarcação, a ação leve, né, a ação básica, você simplesmente coloca um trabalhador no barco e bota o barco para navegar. E a ação mais elaborada, você gasta um trabalhador para colocar até 2 trabalhadores no barco. O barco com 3 tripulantes, ele pode parar em qualquer estação e você requisitar o bônus. O que seria o bônus, né? Você tem o bônus que é o trabalhador duplo, o bônus que é 4 pontos de vitória, ou o bônus que é uma carta. Uma carta a mais nesse jogo faz muita diferença. Você joga um pouco mais que os outros, né? Você pega uma carta de um monte de cartas separado. O jogo é esse, eu já expliquei ele basicamente, né? Ele parece mais complicado do que é, mas ele é relativamente simples, a mecânica é simples. Uma coisa que sempre me encanta nesses jogos do Steading, né, é que você tem um pool de trabalhadores que fica ali e você tem que requisitar eles. É como se você fosse, vamos dizer assim, nesse caso você é uma família e você pode requisitar ajudantes, recrutar trabalhadores para trabalhar para você. E esses trabalhadores, eles não são seus trabalhadores. A hora que você bota eles para trabalhar, ele trabalha, cumpriu a demanda dele e ele vai embora. Isso é muito bacana nos jogos do Steading. Todo jogo dele que eu já fiz aqui no canal tem essa pegada, né? Eu acho isso muito bacana, né? Quando eu fui me preparar um pouco para o vídeo, né? Aí eu fui atrás de Gugong. Gugong teoricamente não existe, porque é um nome antigo, é um nome chinês antigo, e refere-se ao palácio antigo dessas construções que tinham na China. Eu postei foto no Instagram, né? Então você tem esses palácios, as fotos são bem parecidas com a caixa, tá? Esses palácios com essa arquitetura aqui, tem esse detalhe aqui, tá?
foi muito bem feito, porque esse palácio existe. O palácio foi construído aí no começo da dinastia Ming e durante 24 imperadores, quase 500 anos, foi morada dos imperadores. Então, era uma cidade realmente bem fortalecida. Você imagina um fosso de 52 metros, com 6 metros de profundidade. Quer dizer, não é fácil de você entrar. As muralhas que são construídas aqui eram muralhas de 7, 8 metros de grossura de parede. Né? Então, não é uma coisa simples, que foi construída assim à toa, não. É uma senhora cidade de resistência. E você tinha essa questão de corrupção na China, porque a cidade é toda proibida. Para você entrar na cidade, sem autorização do imperador, morreu, pena de morte, execução sumária. E você tinha essa questão da corrupção. E isso, obviamente, me faz lembrar, né, as memórias tristes que nós temos na política brasileira. Né? Na política brasileira, você tem essa troca de favores, né? Essa troca de poderes. Aqui, a coisa mais descarada é com dinheiro mesmo. Né? Bota dinheiro na cueca, dinheiro de qualquer jeito. Mas, antigamente, eram presentes, né? Então, hoje em dia, na maioria dos lugares, é proibido. O pessoal do TCU, receber presente, não existe essas possibilidades. Os jantares e etc., não tem mais muito isso, né? Entre aspas, né? A gente sabe que existe. Mas essa questão da corrupção, com esse momento político que a gente vive, com tudo que esse jogo tem de bacana, foi o que me chamou a atenção. E é por isso que eu fiz o episódio, por isso que eu estou aqui na live, né? Para falar dessas coisas, dos presentes, que são, óbvio, estamos falando aí, dinastia Ming, dinastia Qing, lá acabou em 1912, então é século 17, século 18, 17, 16. Então, durante 500 anos isso ficou existindo. Né? E a China passou por várias revoluções. E aí, em 1912, você tem aí a expulsão do imperador e acabou. Chega disso aí. Essa cidade não pode ser mais um reduto, né? Um chiqueirinho daqueles ali, né? Um curralzinho, como dizem por aí. Né? Não pode ser mais assim. Automaticamente acabou isso. Em 1925 foi tentado transformar isso num museu e funcionou como um museu, porque as construções refletem muito a antiguidade chinesa e a arquitetura chinesa. Né? É suntuoso, são palácios grandes, é um negócio sério, um negócio bacana. Né? Gostaria até de ver, né? Mas é longe, a China é longe, enfim. E aí, Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses passaram por ali, levaram um bando de coisa. Depois devolveram, né? Em 1987, a Unesco declarou Patrimônio Mundial Cultural da Humanidade, né? Porque realmente ele representa muito da arquitetura chinesa, de tudo que foi feito, né, dos grandes artistas. E, obviamente, o meu sonho de consumo, né, Maloca Games, boa noite, meu sonho de consumo era conseguir juntar, né? Então, isso aqui é uma muralha da China, só que não é a muralha da China, é a muralha dentro da China, contra as invasões mongóis. Já fizemos jogos aqui no canal que tem essa temática das invasões mongóis, né? Marco Polo fala muito disso também, né? O jogo Marco Polo tem as invasões, tem os personagens. Então, juntar isso para fazer uma mega aula de história, eu gostaria muito, porque tem muita coisa característica. Uma pessoa de artes, né, com certeza iria dar detalhes do tipo de escultura que nós temos aqui, né? Do tipo de presente, artefato que se tem aqui, né? Esses vasos e tudo. Isso aqui é muito rico. Então, dentro da cultura chinesa, isso tem todo um simbolismo, é tudo muito filosófico. E você tem uma transformação de sociedade. A sociedade chinesa que existia antes, principalmente na época do que era o feudalismo na Europa, ela foi se mudando. Você tem aí uma das dinastias que eram derivadas justamente do Khan, né? Do Kublai Khan. Então, quer dizer, olha aí, mosquinha aqui não dá. Então, isso tudo eu acho rico demais para simplesmente ficar parado num jogo, né? Essa navegação pelo canal, né? A questão dos presentes. Esses presentes não são presentes assim à toa, né? Eles têm todo um simbolismo e existem significâncias, né? Então, esse negócio aqui de cabelo, cara, esse cabelo ou hashi, sei lá, isso aqui tem um significado bem diferente, tá? Isso não é só um presentinho.
cada presente desse tinha uma significância, né? Muito bom, Marcelão. Bom que você sempre traz muita cultura. Obrigado, Bruno. A gente tenta sempre colocar o a mais, né? Porque quem joga jogo de tabuleiro pode jogar dama e não tem, talvez não tenha um significado, mas quando você joga um jogo que você está vendo as coisas ali, eu acho que enriquece muito, né? E a gente tenta trazer porque a cultura, o chinês, os chineses, eles teoricamente dominam o mundo, né? O maior PIB, é quem tem muita influência. Então, entender um pouco mais, falar um pouco mais a origem daqueles povos. Então, quer dizer, tudo que eles viveram até 1949, que é o começo da Revolução Cultural, e antes do Mao Tse, é um negócio absurdo. Muita coisa que eles viveram e que eles são, as dinastias, aquele livro famoso, Arte da Guerra, né? Fala muito sobre as várias dinastias e o que existiu ali. Sofreram um bocado com os chineses e, por exemplo, hoje você olha para a Assembleia da ONU, né, de Segurança, está lá. A China está lá, não deixou o Japão entrar. Né? Então, tudo isso faz uma diferença muito grande e culturalmente é muito rico. E está aqui no jogo. Né? Então, esses passeios, pois, isso aí é um passeio dentro do território, dentro da parte murada. Né? Então, tudo que está aqui, além da figura do imperador. Né? A figura do imperador é um negócio muito importante, muito imponente na China. Então, você ter uma audiência com o imperador, realmente, você tem que ter uma família que consiga chegar lá. É um tipo de influência que, essa mesma relação, a gente pode ver em alguns jogos, em algumas situações na Europa. Mas na cultura oriental, isso é diferente. Isso tem uma relação diferente. Isso traz significados diferentes. Né? Conforme eu falei, os presentes não são apenas presentes, eles têm um simbolismo diferenciado, né? Que eu não vou nem conseguir saber explicar. Comecei a ler já... Não, cara, é muita coisa disso aí. Aquela hora sagrada que a gente fala do que o pessoal não gosta de falar, né? Quanto vale o show? Né? Esse jogo, André Stedin, que é um cara que eu gosto, né? Então, para mim, se eu fosse pagar aí 320 reais, eu achava que estava bom, né? Bons componentes, né? Vou pegar aqui os componentezinhos da caixa. Bonitinhos, bonequinhos, tabuleiro de boa qualidade, tudo muito bem feitinho. Não sei se vai ter reimpressão, né? Os cubos, o que é muito bonitinho aqui é o cavaleiro, né? Que viaja. Olha aí. Esse cavaleirinho aqui, bem bonitinho, né? Tudo de madeira. Então, eu tive a sorte, e aqui o seu, vamos dizer assim, o seu personagem que vai ter a audiência com o imperador, né? Então, as duas últimas, o resto é tudo cubinho. O barco, né? Não mostrei o barco, vou mostrar o barquinho. É o barco onde você coloca suas pessoas, coloca os seus serviçais para eles navegarem e ganharem os bônus, né? Aqui. Então, eu consegui esse jogo usado por 260, 280 reais. Né? Para mim, vale. Né? Eu não sei se ele está ainda à venda, se você consegue vender. Eu não pesquisei isso hoje, foi uma falha. Deu uma correria danada aqui mais cedo, mas eu já vi vendendo mais caro e principalmente, eu fiquei muito satisfeito com isso aqui. Né? Essa coisa da capa deu o que falar. Né? No Brasil tem muita conversinha, o pessoal critica mais do que deve talvez, né? É óbvio que eu paguei por um jogo, paguei caro, Kickstart, não sei o que, eu quero um jogo bonito, maravilhoso, sensacional, etc, etc. E qual o problema? Não tem o nome, faltou o nome. Tá bom, beleza. Para pessoas, algumas pessoas ficaram incomodadas, deu muito problema. Eu não acompanhei porque eu não acompanho essas novelinhas, sabe? Eu não sei. De qualquer maneira, quando eu consegui essa cópia, eu fiquei super feliz, porque eu paguei mais barato do que é o preço do jogo. É um jogo de mais de 350 reais. E eu paguei 280, 260. E quando eu soube que tinha essa questão da capa, ou seja, só porque ele não tem o nome na capa, ele vale mais, porque ele se transforma em um artigo de colecionador, fiquei muito satisfeito, né?
Mas eu não acompanho essas novelas que o pessoal fala muito, né? Que o pessoal fica de, foi isso, foi aquilo. Eu não sei o que aconteceu. Realmente, não me interessa muito, né? Não interessa que o jogo é bom. Eu gosto do jogo, gosto do designer, né? Que é o André Stedin. E gostei dessa arte. A arte do jogo é muito bonita, né? Isso aqui é real. Esses detalhes que tem aqui, você pode ir lá, tanto no Instagram, se você procurar lá, Cidade Proibida, você vai ver. Isso aqui é muito bem feitinho. Dá um trabalho danado para fazer isso aqui. Né? Ornado nos telhados dessa cidade. Aqui tudo é coisa da cidade, tá? Essa cidade proibida aí. Então, é muito interessante. Eu gostei do valor, gostei do quanto eu paguei. Jogos Fantásticos, boa noite. Ilha de Tabuleiro, boa noite. Então, fiquei bem satisfeito. Hoje em dia, com a inflação, com o pessoal pagando jogos caríssimos, etc., cara, eu não consigo mensurar, né? Mas eu fiquei muito feliz com esse valor que eu paguei. Se você achar aí por R$300, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é um preço justo para o que o jogo te entrega, né? A rejogabilidade está, obviamente, na ordem que você vai fazer as coisas. São vários decretos que tem diferentes, e esses decretos te dão uma pontuação muito alta. E você buscar melhores caminhos, né? Às vezes vale a pena investir na intriga e na muralha. Às vezes está tendo uma disputa muito ferrenha na parte de rio, então você pode se atrapalhar ali, vai para o outro lado. Às vezes ficar passeando para ganhar os bônus. É um jogo com várias alternativas, então ele te permite errar, ele te permite escolher caminhos melhores ou piores, permite você buscar pontos em lugares diferentes. Ele não é uma salada de ponto qualquer que você tem muito em jogos de Feld, por exemplo, né? Mas recrutar os seus servos, né, os seus serviçais, os seus trabalhadores na hora certa é importante. Então você tem que dar um jeito, porque você começa só com 6, depois você vai ganhar 4, 4 e 4. É pouco, você vai precisar de mais. Então dá seu jeito, corre aqui, corre ali, arruma um jeito de buscar. Então eu gosto bastante do jogo, pena que não consigo jogar tanto hoje em dia, né? Estamos vivendo o Natal da Covid, mas vamos lá. Bibinha. Gente, eu vou chegando ao final, né? Minhas lives são curtinhas aí, ó, meia horinha, só pra gente bater um papo, mostrar um pouco do jogo, porque eu acho que vale a pena, né? Então, gosto bastante da temática. Tem até uma carta número 9, as cartas 9, ó, tem esse ídolo aqui de ouro, muito bonito. E você troca o número 9 com o número 1. Então, teoricamente, chegou o número 9, não tenho como substituir, né? E aí você tem o número 1 que pode ser trocado pelo 9. E começar a roda viva. Então, o número 1 não deve ser descartado. É isso. Vocês têm mais alguma coisa? Podem perguntar, alguma coisa que queiram saber desse jogo, né? Eu estou aqui. Dê uma olhada nas fotos, as fotos ficaram bem bacanas, né? Obviamente que eu peguei aí de alguns lugares diferentes, então mostra um bocado da cidade. Toda vez que se mostra aquela cidade, que mostra a China, mostra Pequim, as comemorações, mostra os tanques e os desfiles passando naquela praça. Aquela praça é onde está esse palácio, né? Então é uma coisa que você já viu, mas você não sabe se viu. Então você já viu sim, e está lá. Toda vez que se fala de China, você mostra ali a cidade. Várias matérias da China, né, devido à Covid, enfim, né. Eu vou terminando por aqui. Jogando Gugong, ele te lembrou algum outro jogo? Sim, todos os jogos do Andrés Stedin, né. Esse aqui, diferente dos outros, ele tem essa coisa das cartas, de você trocar as cartas, então é uma coisa a mais. Mas o Andrés Stedin, ele gosta muito disso. Você tem um pool lá de 10, 12 trabalhadores, você começa com 4. Esses trabalhadores, você tem uma ação para requisitar eles. Então, você requisita os trabalhadores, usa os trabalhadores. Aí depois você requisita de novo. Então, isso é uma marca, como se fosse... Stauffer Dynasty é assim, né? Hansa Teutônica é assim. Five Points é assim. Então, são jogos outros que eu já fiz aqui no canal dele, que tem essa coisa de você precisar buscar trabalhadores, aí você usa os trabalhadores de alguma maneira e depois vai atrás de ponto e depois tem que recrutar de novo. Então a ação de recrutar é muito importante, é um feeling do jogo bem legal.
você tem que saber quando é que você vai recrutar, se você não vai ter para a rodada seguinte, né? Então isso é uma marca dos jogos dele, né? Igual, por exemplo, na trilogia das máscaras, né? Uma marca do Kramer e Krisly naquela trilogia é você fazer sistema de pontos de ação, né? Então cada designer tem uma coisa. Para o Stedin isso ficou bem marcado. A inovação desse jogo são as cartas, você trocar cartas. Eu não lembro de ter isso em outros jogos. Então ficou uma inovação bem legal, né, de você trocar cartas para fazer a ação do lugar. E você troca cartas, sendo que a sua carta tem que ser maior. Então você está fazendo como se fosse... Você não está fazendo um deck building porque são só 4 cartas e você não tem a ação sendo igual para todo mundo, né? Então está espalhado no tabuleiro, são 7 lugares, 7 possibilidades. Alguma das cartas do tabuleiro vai ser menor do que as suas, né? Você tem que ser muito azarado, então tem jogado muito mal para ter ficado só com um número ruim. Mesmo assim, você pode fazer ação forçando. Por exemplo, a carta está ali, está uma carta número 6. Eu não tenho nenhum número maior que 6. Quero jogar aquela ação, eu tenho uma carta 4. Eu posso jogar aquela carta, descarto 2 trabalhadores e faço a ação. Ou ainda eu só pego a carta 6 e não faço nada, né? É uma ação meio que desesperada, porque eu não tenho nada, pelo menos vou ficar com esses 6 aqui para na próxima tentar jogar, né? Então, os jogos dele, né, aqui no canal eu tenho esses 4, se não me engano, dá para você dar uma olhada, e tem essa coisa de você ter uma reserva de trabalhadores onde você vai lá e convoca. Aí os trabalhadores, aí você usa, faz eles trabalharem ali para você, eles aplica, aloca o trabalhador, tem o uso, ou você gasta, e depois você tem que recrutar de novo, né? Então, recrutar, dosar é um manejo de recurso muito fino, eu acho, né, na minha consideração. E é isso, gente. Não estendo muito. Essa foi a nossa live. Meu muito obrigado a quem ficou aqui. Bruno, Bebinha, Robert Sainz, do Tabuleiro, Jogos Fantásticos, Maloca Games, Lucas, Aparecidinho, Júnior, Jorge, mais Flavinha, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Pode ir, Bruno, no meu canal tem lá os jogos dele, né? Eu já fiz, se não me engano, esses 4, né? Talvez tenha feito mais, mas esses 4 com certeza. Então, Hansa Teutônica, que é um dos meus jogos favoritos, 5 Points, que fala, é bem aquele filme Gangues de Nova York, Stalfer Dynasty, que é um outro jogo dele bem temático, né? E esse aqui, o Gugong. Todos eles tem essa pegada de você pegar trabalhadores, ter que recrutar trabalhadores. Eles não ficam sempre à sua disposição, tá? Um abraço para vocês, uma boa noite, boa quarta-feira aí, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.